Olá, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. A nossa aula de hoje é sobre as coordenadas geográficas para latitude, longitude e as representações do espaço geográfico. Essa aula ela é uma sequência da videoaula anterior. Na aula anterior, vocês estudaram sobre os paralelos, os meridianos. Tá? Então é uma sequência. Então se vocês puderem assistir novamente a videoaula anterior sobre os paralelos, né, os meridianos, e dar continuidade nesta aula, que é sobre as coordenadas geográficas. Ok? As coordenadas geográficas, ela nos permite localizar com exatidão um ponto qualquer na superfície terrestre. Então, quando estamos em uma cidade, podemos localizar alguns lugares, tendo como referência, por exemplo, o cruzamento de duas ruas ou avenidas. Cada uma dessas vias seria um eixo, e o ponto em que ambos se cruzam seria a coordenada. Vamos lá? Vejamos aqui. Coordenadas geográficas. Qual a sua utilidade prática? Para que serve? No exemplo 1, um grupo de pessoas em um navio, navegando pelo Oceano Atlântico em direção à África. Se o comandante tiver que pedir socorro, como ele fará para que o navio seja localizado na imensidão do Oceano Atlântico? Exemplo 2. Na Guerra do Golfo, em 1991, o que chamou a atenção foi a precisão com que os pilotos dos caças a jato destruíam pontes, pistas de pousos, centrais de energia elétrica, centros de telecomunicações, enfraquecendo dessa forma o Iraque. Hoje, com o GPS, tudo ficou mais fácil, né? As coordenadas geográficas, por que estudá-lo? Compreensão do sistema das coordenadas geográficas é de extrema importância para a compreensão dos movimentos de rotação e translação, dos fusos horários, estações do ano e da localização no espaço geográfico. Então, nós temos aqui a definição de coordenadas. Elas são linhas imaginárias, olha só, são imaginárias, em uma rede geográfica medida em graus, que indicam a localização precisa de um ponto qualquer na superfície terrestre, né? Qualquer ponto aonde você estiver aqui na superfície terrestre, você vai ter a localização exata, através dos graus, da latitude e da longitude. As linhas horizontais são chamadas de paralelos horizontais, tá? O principal paralelo está aqui de 0 graus, é a linha do Equador. E as linhas verticais, né, a vertical, elas são chamadas de meridianos, correto? Então aqui nós temos paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas circulares imaginárias traçadas paralelamente ao Equador, para o norte ou para o sul. Elas variam de 0 a 90 graus. Divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Acima da linha do Equador, não esqueçam, hemisfério norte ou setentrional, e abaixo da linha do Equador, hemisfério sul ou meridional. O Equador, os trópicos e os círculos polares são os paralelos mais importantes, pois são indicadores da temperatura do planeta. Então, olha aqui a linha do Equador, acima o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Abaixo, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico.
Então aqui é Equador em latim, que quer dizer, significa igual, tá? Por isso vai dividir em duas partes iguais. Vejamos aqui a linha do Equador, né, onde está o marco de 0 graus. Então todos esses pontos aqui, que estiver acima da linha do Equador, ele vai estar no hemisfério norte. Por exemplo, o ponto A, ele está a 80 graus, né, de latitude norte, que está acima do Equador. E o ponto B está a 30 graus abaixo do Equador, portanto, no sul, hemisfério sul. Aqui nós temos, né, o globo, com referência aqui para os seus principais paralelos, linha do Equador, trópicos, círculos polares. Já os meridianos, elas são linhas semicirculares imaginárias que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo ao outro. Elas variam de 0 a 180 graus e dividem a Terra em dois hemisférios também, só que agora hemisfério leste e hemisfério oeste. Todos os meridianos têm a mesma medida, e por isso convencionou-se, depois de muita discussão, a escolha do meridiano 0 graus, né, chamado de Greenwich ou GMT, que poderia ser em qualquer meridiano do planeta. Cada meridiano possui o seu antimeridiano, isto é, um meridiano oposto que junto com ele forma uma circunferência. O antimeridiano de Greenwich é chamado de LID ou linha internacional da data, 180 graus. Então aqui nós temos o meridiano, o marco de 0 graus de Greenwich, que fica lá na cidade do subúrbio de Londres. Aqui nós temos o meridiano 0 graus de Greenwich, vai de 0 a 180 graus a leste, de 0 a 180 graus a oeste. Então todo e qualquer ponto que estiver deste lado de Greenwich está a leste, e todo e qualquer ponto que estiver deste lado vai estar no hemisfério oeste. Então aqui nós temos as latitudes na horizontal e as longitudes na vertical. Vamos lá agora. Bom, a latitude ela é a distância em arco medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre à linha do Equador. Tá? Então ela vai de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Portanto, ela só pode ser os seus graus norte ou sul. Então o ponto A está acima da linha do Equador. Então a latitude dela vai ser norte. O ponto B está abaixo da linha do Equador. Portanto, a sua latitude vai ser sul, né? Ponto C, norte, e o ponto D, sul. Então, você observa os graus na horizontal, tá? Depois, se ele está ao norte ou se está ao sul. Então, o ponto A, por exemplo, aqui, está a 50 graus de latitude norte. E o ponto B está a 30 graus de latitude sul. Observação. A ideia de medir latitude para se localizar no planeta nasceu através da observação do movimento do Sol e das estrelas pelos povos babilônicos. Já a longitude é a distância também em arco medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Está ligada à variação dos fusos horários. Então, ao contrário, agora na horizontal, na vertical, o principal meridiano é o de Greenwich, tá? Então, são essas linhas imaginárias verticalmente, só que agora ela vai de 0 a 180 graus a leste e de 0 a 180 graus a oeste.
Então nós temos aqui o ponto A, ela está a oeste de Greenwich. Então a referência vai ser o meridiano principal de Greenwich, tá? Quando se fala em longitude. Então, para medir a longitude, o Sol e as estrelas não podem nos ajudar. Quem criou o sistema de linhas de meridianos para medir a longitude foi o astrônomo grego chamado de Ptolomeu. Então, aqui nós temos um mapa mundi com as latitudes, não esqueçam que é na horizontal, e com as longitudes. Principal latitude é a linha do Equador, olha só, aqui de 0 graus. Então, acima dessa linha do Equador, a latitude ela vai ser norte. Abaixo da linha do Equador, a latitude vai ser sul. Tá? À direita, né, a longitude vai ser leste e à esquerda, a longitude vai ser oeste. Então, aqui nós temos um exemplo da cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Tá? A sua latitude é de 38 graus norte e a sua longitude 79 graus oeste, certo? Temos aqui também a cidade de Rio de Janeiro, no Brasil. A sua latitude é de 22 graus sul e a longitude de 43 graus oeste. Bom, temos agora as principais representações do espaço geográfico. Né? Quais são essas representações? Começando com o croquis, tá? Que nada mais é do que um desenho esquemático ou um esboço à mão livre dos principais elementos de uma paisagem. Em geral, o esboço é chamado de croquis cartográfico quando apresenta o espaço visto de cima em visão vertical. O próximo é a planta. Né? A planta ela é uma representação plana e bem detalhada de uma máquina, de um imóvel ou de parte da superfície da terra, né? Como exemplo, a parte de um bairro. A carta, nós temos aqui a carta, que é uma representação do espaço geográfico visto de cima. Trata-se de uma representação plana e de uma porção pouco extensa da superfície terrestre, com detalhamento, né, mediano dos seus aspectos naturais e artificiais presentes nessa área. A outra representação do espaço geográfico é o mapa, né, mais conhecido de vocês aí. O mapa é uma representação visto de cima também. Ela trata-se de uma representação plana e reduzida dos aspectos naturais e artificiais de toda a superfície terrestre, planisfério ou mapa mundi, ou de uma superfície definida por uma unidade política administrativa, país, estados e etc. Ou por uma divisão temática, como por exemplo, bacias hidrográficas, área de proteção ambiental, né, entre outros. O bloco diagrama é uma representação em 3 dimensões, que seria o comprimento, a largura e a altura, de parte da superfície da Terra, com seus aspectos naturais e artificiais. Já a maquete, próxima representação, é o modelo em miniatura de uma construção civil ou de parte restrita da superfície da Terra, representando seus aspectos naturais e artificiais. Então, para finalizar, nós temos a escala, né? Para representarmos um espaço geográfico de uma forma proporcional à realidade, é preciso usar as relações matemáticas. Então, é chamado de escala. Então, aqui nós temos 2 tipos, uma escala gráfica e escala numérica. A gráfica ela é representada por um pequeno segmento de reta graduado, sobre o qual está estabelecida diretamente a relação entre as distâncias no mapa, indicadas a cada trecho deste segmento, e a distância real de um território.
né? Então aqui a escala gráfica é aquela que representa a medida exata da superfície que está sendo mapeada por meio de um segmento de reta, graduado em quilômetros. Então ela se divide em partes iguais. Essa escala ela torna mais fácil e prático o cálculo das distâncias. Então aqui nós temos o exemplo de escala gráfica. Tá? A cada 1 centímetro corresponde a 50 quilômetros. Então se 1 centímetro tem 50, 2 centímetros vai ter 100, 3 centímetros 150 e assim sucessivamente. A outra escala é a numérica. A mais comum nos mapas atuais é a escala gráfica. A escala numérica utilizava muito nos mapas mais antigos. A escala numérica é aquela representada por frações ou razões matemáticas em que a cada 1 centímetro no mapa representa, na verdade, 1 milhão de centímetros da realidade, ou 10 quilômetros. Nesses casos, quanto menor for o denominador da fração ordinária, maior será a escala. E quanto maior a escala, mais detalhada é a carta geográfica. Então nós temos aqui um exemplo. Ler-se aqui, 1 por 10 mil. Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 10 mil centímetros na realidade. Se percorrermos 10 milímetros no mapa, estaremos percorrendo 1 quilômetro no terreno mapeado. Um mapa feito com essa escala é dito um mapa de 1 para 100 mil. Então aqui nós temos a tabela de referência de medidas. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, ou 100 mil centímetros. 1 metro a 100 centímetros, ou 1000 milímetros. As escalas, nós temos escala pequena escala e grande escala. De uma forma geral, podemos dizer que os mapas de pequena escala, elas são aquelas que apresentam pouca pormenor, ou seja, aquela que a realidade foi muito reduzida. Representam grandes áreas, como o mapa mundi, né? Vamos ver no mapa A, mas no outro slide. Por outro lado, os mapas de grande escala são aquelas que representam grandes pormenor, ou seja, aquelas em que a realidade foi reduzida. Representam pequenas áreas como concelhos, cidades ou bairros. Então vejamos aqui no mapa A, aqui está com uma escala numérica, né? Portanto, é uma pequena escala. Vai ter poucos detalhes nesse tipo de mapa. Já o próximo, o mapa B, está com uma escala gráfica. Olha só aqui a escala gráfica, cada 1 centímetro. Né? E a escala é grande, então vai ter mais riquezas de detalhes. Certo? Então, escalas numéricas e escalas gráficas. Escala numérica, né, lê-se 1 por 500 mil, ou seja, a cada 1 centímetro do mapa corresponde a 500 mil centímetros na realidade. Então, ler-se da seguinte forma: 1 centímetro do mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade ela foi reduzida 500 mil vezes. Nessa escala gráfica, ler-se 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. 1 centímetro, 5, 2, 10. Ou 2 centímetros no mapa equivale a 10 quilômetros na realidade. Certo, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima aula.